Deus não pode levantar uma liderança fraca. O que é uma liderança fraca? Ao invés dela influenciar, ela é o quê? Influenciada. Vamos lá, bom dia a todos, que todos tenham um domingo de Santa Ceia incrível, maravilhoso. Não só um domingo de Santa Ceia incrível, eu tenho falado profeticamente nos últimos dias, e não só falado, as palavras que têm saído, elas têm se cumprido. Eu disse em algumas reuniões a semana passada, tudo é uma questão de espírito e de fé. E eu disse o seguinte: nós estamos agora pouco menos de 60 dias. Pouco menos de 60 dias para o ano novo. E eu, em algumas reuniões da semana passada, e começando pela segunda-feira, que nós começamos com um espírito muito forte, muito determinados, com espírito realmente, e eu posso, se eu tivesse tempo nessa reunião aqui, eu ia mostrar para você, para não ficar em palavras, só o que aconteceu a semana passada, quantos depoimentos das mais diversas áreas que nós tivemos a semana passada, em uma semana. Em uma semana. Eu disse, existem passagens bíblicas que a resposta foi instantaneamente, imediata. Existem passagens bíblicas que a definição veio em 24 horas. 24 horas, diga 24 horas. Existem passagens bíblicas que a definição vem em 3 dias. Existem referências bíblicas que a definição veio em 7 dias. Existem referências bíblicas que a definição veio em 19 dias. Existem referências bíblicas que vieram em 21 dias. Existem referências bíblicas que a resposta, a mudança, a transformação aconteceu em 52 dias. Então, o que ele não pode fazer em 60 dias? Estou dando para você. Em uma oração, em um dia, em 24 horas, em 3 dias, 7 dias, 21 dias, 52 dias. Então, a questão não é se Deus pode fazer, é se você crê. Não é se Ele pode, é o quanto você crê. É o quanto você crê e que com o Espírito, eu disse, nós começamos. Se você vier amanhã, eu tiver a oportunidade, amanhã eu vou mostrar quantas coisas aconteceram só por conta daquela manifestação de ação espiritual nossa, colocando vocês no altar do Senhor, as empresas de vocês no altar do Senhor. Olha aqui, dá para projetar aqui, meninos? Dá para projetar as logos aqui? Agora já são mais de 400 empresas aqui neste altar. Claro que tem algumas ainda que falta colocar, mas você sabe que a semana passada eu fui recebendo testemunho a semana inteira. Empresas que fechou o mês de outubro com um recorde total, absoluto de faturamento, de negociações somente em uma semana, em uma única semana, coisas que estavam travadas, negócios que estavam travados. Diga assim, seus negócios no altar.
jejuamos, amanhã é dia de jejum, tá? Uma semana, que reviravolta. Uma semana. Então, o que parece que está definido, não, está longe de estar. Se Deus pode reverter uma situação em uma oração imediata, tanto é que eu estive fazendo um negócio, eu estive fazendo um culto na igreja do Cristo Rei, e eu usei essa frase: você está a uma oração do seu milagre, a uma oração da definição da sua vida, a uma oração da transformação total, a uma oração. A uma oração. E é tão forte isso, que o derramamento da presença de Deus foi tão grande, pergunta a turma que estava lá, que a hora que eu olhei, quem estava filmando estava em prantos, quem estava batendo foto estava em prantos, todo mundo em pranto, todo mundo já tomado pela presença de Deus de uma forma sobrenatural. O que o senhor quer dizer com isso? Segunda-feira passada, teve gente que veio cedo, teve gente que voltou à noite. Teve gente que voltou cedo à tarde e à noite. Teve gente que trouxe todo o seu grupo cedo e voltou à noite. E foi, se eu pegar o testemunho, você vai ouvir falar assim: não foi uma semana natural. Foi algo sobrenatural. O que o senhor quer mostrar com isso? Anda uma milha a mais. Sai da zona de conforto. Não existe conforto na zona de conforto. Anda uma milha a mais. Uma milha a mais te põe muito à frente. Os céus está aberto, os céus quer fazer, os céus está se movendo, e o Espírito precisa entrar, tem que mudar, para que haja essa unção, essa fluidez. Eu acredito, eu estou profetizando isso, que será o melhor fim de ano de todos os tempos. Eu posso mover aqui, se eu mexer aqui, eu vou pegar pessoas que estão vivendo já coisas incríveis, que é só o começo, porque faltam 60 dias. Agora já não falta mais, né? Sei lá, falta hoje é dia? 57 dias. Amém? Então, grave isso, gente. Grave isso. Eu tenho falado sobre algumas coisas muito importantes, inclusive eu gravei sobre isso, tá? A gente precisa, muita cautela. Nós vivemos numa época em que nós somos bombardeados de informações. Nós somos muito bombardeados de informações. Informações chegam a nós, técnicas novas, ferramentas novas, chaves novas, está chegando todo o tempo para nós. É legal? É importante? Contribui? É legal, é importante, contribui. Mas nada substitui algo chamado unção. Unção. Se não tiver unção, primeira coisa que você precisa entender: a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Não coloca a sua confiança. Agora quando descobri, agora peguei, agora eu encontrei a chave, agora eu encontrei uma pessoa, agora eu encontrei, não encontrou nada, porque se os céus fechar, não funciona. Vai por mim que eu estou acostumado a atender isso, tá? E já fez, e já fez, e já fez. Se o Espírito não mudar, não dá certo. Se a fé não mudar, não dá certo. Nós vemos essa época da facilidade. E nós precisamos, acima de tudo, hoje nós vamos falar sobre, pode tirar. Lê aqui, por favor. Liderança é tudo. Nós vamos falar sobre liderança, e dentro do que nós vamos falar sobre liderança, eu quero que você esteja muito atento, porque todo mundo aqui é líder. Líder de si mesmo, líder da sua família, líder da sua equipe, líder do seu grupo, líder. Todo mundo aqui está liderando, se autoliderando ou não, liderando sua família ou não, liderando seus negócios ou não. É uma liderança espiritual ou não, porque você também é uma liderança espiritual e você vai aprender isso. A primeira coisa que eu vou dar início aqui falando, a primeira coisa: a igreja não é um lugar de entretenimento, nem de negócios, mas sim, diga comigo, de adoração. Por mais que existam situações, não quer dizer que a igreja não faça coisas, mas acima de tudo, esse lugar é um lugar de adoração, é um lugar de comunhão.
é um lugar onde nós recebemos a direção à luz da palavra de Deus, oferecemos sacrifício, recebemos unção, é onde nós somos capacitados pelo Espírito para alcançar o sucesso e progresso na vida. Não adianta, não tem jeito, só existe uma fonte de alimento para a sua fé. Só existe uma fonte, a palavra. E só existe um, que é o Espírito da fé, o Espírito Santo, que dele vem dons e virtudes. Então, e aonde nós cultivamos isso? Na igreja. A igreja é uma ideia, um projeto de Deus. Como nós falamos recentemente, você precisa entender que a igreja, ela tem um propósito. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva está sendo preparada. A noiva está passando por cursos. A noiva está passando por preparação. A noiva está sendo orientada. A noiva está nos seus preparativos. Não existe um casamento que você fala assim, vou casar amanhã, deixa eu correr para preparar. Existe isso? Sim ou não? Vai ser pego de surpresa. Então, nós precisamos entender que como igreja, como noiva do Senhor, nós estamos sendo preparados. Essa preparação, biblicamente, olha para a história de Esther. Quanto tempo Esther passou sendo preparada para ser apresentada ao rei? Passou um tempo enorme sendo preparada. Nós, como igreja, nós estamos, como noiva do Senhor, nós estamos sendo preparados. E mais, porque muitas pessoas, eu coloco isso aqui, volta aqui o projeto aqui, por favor. Volta Isso aqui são empresas, são negócios. Muitos de vocês dizem através disso aqui, eu encontrei o meu propósito, mas seu propósito está ligado ao propósito de Deus? O maior sucesso do negócio de Pedro foi quando Jesus entrou no barco dele. A pesca mais gloriosa da vida dele foi quando Jesus entrou e usou aquele barco. Você pode dizer assim, eu sou só empresário. Não, eu me alegro com o que está acontecendo aqui. Eu me alegro muito com o que está acontecendo aqui. Os empresários estão evangelizando seus funcionários e os seus funcionários estão entendendo e vindo para a igreja porque entendeu que sem Jesus não podem. Existe uma influência, existe um propósito através disso. Às vezes a gente acha, o meu propósito é a minha profissão. Seu propósito pode estar ligado à sua profissão, mas como é que você vai cumprir com o seu propósito? Porque se a única ajuda que você dá é profissional, você vai fracassar no seu propósito espiritual. Porque esse negócio não leva ninguém para o céu, a não ser que você faça dele um canal, através da sua liderança, através da sua influência. Liderança, diga comigo, é influência. A gente precisa entender, tem a história que nós gostamos muito, que é um dos homens mais incríveis da Bíblia, que se chama Daniel. Você sabia que Daniel foi levado para a Babilônia como cativo? Sim ou não? Prisioneiro? E você sabia que quando nós estudamos, você estuda a história, muitos voltaram do cativeiro, mas Daniel nunca voltou do cativeiro. Ele morreu no cativeiro, mas não como cativo. Ele morreu no lugar que era, entre aspas, inicialmente como o cativeiro, mas ele morreu como propósito, liderando e governando naquele lugar. Ele amava Jerusalém? Ele amava, tanto é que, para quem está bom de Bíblia, quantas vezes por dia Daniel orava voltado para Jerusalém? Quantas? 3. 3 vezes. Ele orava 3 vezes ao dia,
voltado ou em direção a Jerusalém. Mas ele entendia qual era a vontade de Deus. Neemias voltou, Esdras voltou, outros líderes voltaram, mas ele nunca voltou. Ele morreu lá. E morreu lá por propósito. Ele terminou seus dias lá por propósito. E ocupando posições incríveis. O destino de uma nação está atrelado à liderança do seu tempo. Pode prestar atenção, olha como liderança funciona. Quando temos uma boa liderança na nação, o país melhora, correto? Quando temos uma péssima liderança, o país vai de mal a pior. Quando temos uma boa liderança, quando uma liderança ela é forte, aquilo que ela fala se transforma em convicção. Convicção no coração, no interior de quem ouve. Ninguém pode arrancar aquilo que uma liderança forte falou. Entra nos ouvidos, no coração dos seus liderados, e aquilo entra como uma verdade. Grave que eu estou te falando de liderança, e eu disse, você se autolidera, você é líder da sua família, você é líder do seu negócio, você é líder. Você está liderando, ou não. E uma liderança forte, que são os pais, vamos falar da família. Os pais são como, diga comigo, profetas, reis e sacerdotes na sua casa. Olha, profetas, reis e sacerdotes. O que significa isso? Um sacerdote, ele leva a causa do povo diante de Deus. Um profeta é a boca de Deus para o povo. E um rei lidera e governa esse povo. Nós temos essa função. Preste atenção, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim com bastante atenção. Você sabe que a Bíblia diz que tem gente que ouve a palavra e nada entende, né? Sim ou não? E por você não entender a palavra, quando você não retém a palavra, Lucas 8 diz que o diabo vai tirá-la do seu coração. Você se torna um alvo fácil, você continua sendo roubado, você não cresce, você não prospera, porque a palavra, você não consegue retê-la. Então ela não germina. E ela não germina, você não dá fruto. Esse é o problema. Então eu vou repetir essa parte pela importância dela. Um líder, a liderança familiar, pais são sacerdotes, profetas e reis em suas casas. Sacerdotes, porque eles representam e apresentam a Deus as questões dos seus liderados. Profeta, porque você é o canal, é a boca de Deus para os seus liderados. E rei, porque você governa. Quem entendeu? Quando pais permanecem em silêncio, não falam, não ensinam, não lideram, alguém de fora do núcleo familiar vai assumir esse papel. E aí pode ser, me perdoe a palavra, porque eu estou repetindo isso, porque eu achei assim, eu achei assustador um negócio desse. Pode ser os educadores que estão educando com... Vocês já entenderam ou não? Sim ou não? Você viu, né?
educando nas universidades. Depois me falaram assim, eu não prestei atenção no negócio, me falaram, não era mulher, era homem. É mesmo? Era homem? Educando com anos. Era homem. Aí ficou mais grave ainda o negócio. Aí é o seguinte, se nós, é incrível, você pega hoje uma escola, muitos dos alunos de idade 10, 12, 13, 14, não são sequer alfabetizados. Falam mal, escrevem mal, não sabem ler e escrever. Aí, que aula é essa? Que profundidade de aula é essa que vai ensinar sobre tamanha baboseira, sobre sexualidade, sobre educar? Sem fundamento, né? Até difícil falar um negócio. Não é verdade? Só que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E se nós, como lideranças, não gastarmos tempo, não influenciarmos, não ensinarmos, não plantarmos dentro, nós temos um problema futuro. Nós teremos um problema futuro. Hoje é muito fácil você dizer, entrou na moda, alguém soltou a frase e diz assim, meu filho vai ser o que ele quiser na vida. Você comprou de alguém e está sendo só papagaio. Porque um cristão nascido de novo sabe que o meu filho vai ser o que Deus tem para ele, para o propósito que ele foi gerado. E nós vamos orar para que esse propósito entre nele. Não é verdade? E a gente ensinando, à luz da palavra, porque ele pode ser um desses grandes empresários, profissional liberal, médico, juiz, advogado, como hoje. Como hoje. Coisa linda, né? Quantas pessoas aí que estão ocupando uma área de influência estão liderando e influenciando outras pessoas. Hoje nós estamos cheios de pessoas, juízes, advogados, médicos, que hoje estão influenciando na sua área de atuação. Quantos? Quantas pessoas? Não é verdade? Lindo, maravilhoso, tem que crescer. Eu fico encantado quando eu vejo médicos, como o casal de médicos ali, o doutor, fugiu o nome do doutor, o psiquiatra. Como chama? Doutor Rafael, casal de psiquiatra, que falaram para mim, nós entendemos o nosso propósito. Nós entendemos literalmente o nosso propósito. Tanto é, olha que coisa linda, o doutor Rafael disse assim para mim, ele está ali, ó. Ele disse assim para mim, tanto é que eu estou revendo muitas coisas na minha profissão, porque eu entendi qual é o meu propósito. Um médico psiquiatra. É tão lindo quando você vê empresários, como nós temos visto, evangelizando e seu quadro, sua equipe, o seu corpo está todo sendo evangelizado, trazendo para a igreja. Se amanhã essas pessoas vão ficar ou não vão ficar, não é mais problema deles, mas eles fizeram a parte deles. Não é verdade? Quantos hoje Deus tem levantado pessoas com essa finalidade, com esse propósito? Por isso que nós precisamos entender qual é o nosso papel de influência, de liderança, aonde nós estamos. Porque se você não lidera, você vai ser liderado. Deus não pode levantar uma liderança fraca. O que é uma liderança fraca? Ao invés dela influenciar, ela é o quê? Influenciada. Ela é influenciada. Ela é influenciada pelo ambiente, ela é influenciada pelas pessoas, ela é influenciada... Você sabia, hoje eu tenho descoberto isso, ó, meus empresários, pelo amor de Deus, deixa eu plantar uma coisa dentro de vocês. Vou plantar uma coisa dentro de vocês. Vocês sabiam que é muito mais fácil uma pessoa permanecer firme enquanto ela é pobre do que depois que ela prospera?
Você sabia disso? Contraria a previsão, contraria todas as previsões, contraria já essa estatística, porque é muito mais fácil uma pessoa permanecer firme no Senhor quando ela não tem nada do que ela permanecer realmente em Deus depois que ela tem tudo. Porque quando ela tem tudo, ela acha que ela pode fazer qualquer coisa, ela deixa de ser servo. Quando ela tem tudo, parece que agora ela é dona do nariz, ela tem liberdade. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês não cometerem esses erros. Vou te dar uma lista de homens que fracassaram. Aliás, não vou te dar essa lista que não faz parte do meu sermão. Mas, por exemplo, você pega a história do rei Ezequias, que foi um rei que fez um rebuliço na sua época. Um rei que limpou a nação, um rei que purificou a nação, um rei que passou que santificou a nação, levou o povo a adorar a Deus. De repente esse rei, depois que ele chega lá em cima, chega no alto, ele já não oferece, mas já não tem aquele nível de compromisso, de comprometimento, de sacrifício com o Senhor. Quando o Senhor, ele é aquele, gente, para quem não sabe, ele é aquele que o Senhor, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: organiza a tua casa porque você vai morrer. Mas como ele tinha credibilidade por tudo que ele havia feito, ele vira a cabeça para o lado e diz assim: Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel, eu tenho andado em integridade diante do Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O Senhor diz ao profeta Isaías, fala, volta lá, diga a ele que ele não vai morrer mais. Estou acrescentando 15 anos à vida dele. Aqueles 15 anos foi a segunda chance dele, só que a segunda chance foi uma tragédia. O filho dele, que foi o pior rei de Israel, chamado Manassés, uma tragédia em Israel, nasceu dentro desses 15 anos. E a Bíblia diz que o próprio Ezequias não honrou a Deus de forma que agradasse ao Senhor. E por isso ele terminou mal. Então, qual é o segredo? Quanto mais você cresce, mais honra. Quanto mais você cresce, mais você depende de Deus. Quanto mais você cresce, eu tenho falado sobre isso, porque, como disse aqui na introdução que eu fiz, nós estamos na era das ferramentas, da chave, dos programas, da facilidade, tudo para facilitar a vida do homem. Mas nada facilita se a graça de Deus não estiver sobre a vida de uma pessoa. Inclusive, eu fiz uma gravação que eu vou postar terça-feira falando sobre isso. Israel não venceu pelas suas habilidades, Israel não venceu pelas suas armas, Israel não venceu pelo seu exército. Salmo 44, o salmista fala sobre isso. Não foram as minhas armas que me deram vitórias. Não foram, porque arma por arma, se Deus não te abençoar, está cheio de gente que tem. Ferramenta que você tem, os outros têm. Não é? As ferramentas que você tem, as chaves que você tem gente que tem um pouco a mais do que você. Se Deus não te der graça, unção e favor, você não rompe, você não vai além. Esse é o teu diferencial. Então, como eu disse, a igreja é um lugar de adoração, é onde o povo de Deus se reúne para honrar, adorar, servir a Deus, é um espaço destinado a ouvir a palavra, compreender os pensamentos de Deus, a vontade de Deus e aprendermos a nos submeter à vontade do Senhor. Todo mundo precisa de mentor. Quem não tiver mentor, fracassa. Eu disse a semana passada, o único rei que não teve mentor, não tem ninguém para advertir ele, foi Salomão. Fracassou e terminou mal. Todo mundo precisa de alguém falar assim, ó, você está errado. E eu, se eu fosse você, dava autonomia a alguém que você respeita para dizer assim, quando eu estiver errado, me chama atenção. Quando eu estiver errado, me puxa a orelha. Eu te dou essa liberdade, sem eu ficar chateado. Porque a tragédia de Salomão foi ninguém ter podido chegar para ele e falar assim, você está errado, você vai fracassar, você vai perder. E ele perdeu o reino, não sei se você sabe. O filho dele que era para ser rei, ficou com 2 tribos só, e ainda por misericórdia, porque havia uma promessa em cima. Promessa a Davi, senão ele teria perdido tudo. Sabe aquela frase que não importa quando nós começamos, importa como nós vamos terminar? Sim ou não? Você quer começar bem ou terminar bem? Esse que é o importante, começar bem, a maioria de nós não começamos. Então, pelo menos terminar bem, nós precisamos terminar bem. Cumprir com o nosso propósito, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, terminar em comunhão. Se o líder chamado Adão não tivesse caído, não haveria morte, doença, velhice, pobreza, nada terrível estaria acontecendo no mundo. Mas por que hoje acontece? Porque um líder descuidado chamado Adão fracassou. Fala assim, mas como assim fracassou? Será que esse cara viu
Será que em nenhum momento ele viu que aquela mulher estava conversando, que Eva estava conversando com a serpente? Será que ele não viu e advertiu? Ele achou aquilo normal? Ele não botou um ponto final naquilo, porque Deus tinha falado com ele? Será que só os dois lá ele não viu o que estava acontecendo? Viu ou foi omisso? Viu ou foi omisso? Foi omisso. Foi omisso. E se a gente vê a serpente falando com a esposa, falando com o filho, falando com o marido, falando com a gente, não fala nada, a gente é omisso. Está cheio de gente omissa. Está cheio de gente omissa. Liderança é isso aí, dá trabalho, mas tem que ser. Ai, bispo, eu não tenho tempo para isso. Mas, querido, uma vez que você ocupa uma posição de liderança, uma vez que somos líderes, não adianta, nós temos que fazer, nós temos que criar o tempo. Porque se você não criar, alguém vai fazer. Se você não criar, alguém vai fazer. Nesse mundo agitado que nós vivemos, nessa correria toda, peraí, eu não tenho tempo. Opa, peraí, eu não tenho tempo por quê? Eu estou priorizando a coisa errada. Às vezes a gente só corre. Ó, esse negócio de eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para almoçar, eu não tenho tempo para prioridade errada, vai dar errado. Deixa eu falar para você, com amor, tá? Com amor. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para vir na igreja. Eu não tenho tempo para esse negócio de reunião com família, de mentorear filho, eu não tenho tempo. Opa! Então não existe uma liderança aí, essa liderança vai fracassar e não reclame do futuro. Porque é isso que acontece. A gente precisa organizar. Liderança é isso. Se a gente encontra tempo para fazer reunião com um cliente, para fazer reunião com equipe, para fazer o que nós precisamos encontrar e organizar a nossa vida, a nossa agenda, porque senão a gente vai dizer assim, por que está dando tudo errado? Por quê? Porque eu estou vendo a serpente tomar conta do negócio e eu não estou fazendo nada. Eu estou vendo a serpente tomar conta e eu estou quieto. Eu não estou alinhando as coisas. Eu não estou liderando. Eu não gasto tempo para poder ensinar. Hoje vamos falar de família, por exemplo. Os nossos filhos estão recebendo um turbilhão de informações erradas o tempo todo. É verdade ou não é? Se você, como pai, como mãe, não encostar e implantar dentro deles a coisa certa, vão implantar o que é errado. Se não colocar a convicção daquilo que é certo, eu sempre falo para você, esse orgulho eu carrego. Eu tive o maior prazer e o investimento de dizer aos meus filhos da coisa linda que é a pureza e a virgindade deles. Eu investi, plantei isso dentro deles. É a coisa mais linda, meus filhos. É a coisa mais incrível. Eu dizia, presenteie seu marido, presenteie sua esposa, presenteie o seu cônjuge com a sua pureza. Abençoe eles. Se a gente não diz o quanto é belo, lindo, bonito, o que o mundo vai dizer? Ai, que absurdo, você até hoje... Você não transou? Não é? É assim, não é? Você nunca transou. É igual na faculdade, na época do cursinho da minha filha. As menininhas reuniam e falavam assim, ia contando a história com quem que ela estava transando, com quem não sei o quê, um namorado que não respeita, um namorado que trata com o maior desrespeito, e a outra vira, mas por que você fica com ele? Porque se eu largar dele, eu vou ter que começar a transar com outro, então é melhor ficar com esse. Não, você não tem que transar com ninguém, minha filha. Você não tem que transar com ninguém. Quem diz que você precisa fazer isso? Não é verdade? Não, você não precisa. Eu fiquei encantado, porque minha filha tinha 18, 19 anos. Já sabia. Porque eu gastava tempo com ela e dizia, você é especial. Você é linda. Não precisou nenhum malandro falar que minha filha era especial. O pai dela dizia a ela que ela era especial. O pai dela dizia que ela era alguém muito especial e qualquer um queria estar com ela, mas ela não era para qualquer um. Então imagine, isso entrou dentro dela. Meu pai disse que eu sou especial, meu pai me ama. Entendeu? Isso é importante, isso cria uma convicção. Meu filho, você não vai ser mais macho por ficar com todas. Você não vai ser mais homem porque você vai passar todas as menininhas. Não faça isso. Não faça isso. Você vai se preservar, vai guardar a sua pureza e vai presentear a sua esposa.
Até porque eu estou falando rápido sobre isso, estou falando sobre liderança, né? Mas poderia falar sobre parte espiritual. Até porque você sabe que sexo é transferência, né? Sim ou não? Sei, bicho, sexo é transferência de doença venérea, transferência... Não, essa é a que você sabe. É de demônio mesmo. É de carga de maldição hereditária mesmo. Carga de maldição familiar mesmo. É transferência. Do que há de um vai para o outro. É literalmente isso. Por isso que tem pessoas que vão... Eu estava vendo uma coisa ontem que me assustou muito. Estava vendo... Ontem. Você vê o tanto que é sério, o quanto nós precisamos estar atento com aquilo que nós conversamos, né? Tem um personagem aí que eu cantei a bola dele há um tempo aqui na igreja, porque eu tinha pessoa seguindo e ouvindo essa pessoa. Chegou até mim, tinha gente ouvindo essa pessoa. Eu falei, você é um louco. Você é um louco. Escutar isso aqui é ficar louco tanto quanto. Aí, o que aconteceu? A pessoa dentro de casa falava das coisas mais absurdas, loucura, e começou uma história lá dentro de casa, suicídio. O que aconteceu? A filhinha suicidou. Entendeu? A filha se suicidou, e qual o problema? Suicidou, a filha, desculpa, não, me perdoe. Não era a filhinha, era o filho, mas vestido de menina. Se suicidou. Depois, o que aconteceu? A mulher se suicidou. E ele que falava loucura e todo mundo seguindo ele nas redes sociais, agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, ele suicidou. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, o que nós falamos, a influência que nós temos, toda nação que ruiu de dentro para fora, não de fora para dentro. Pode prestar atenção que um negócio, uma empresa, famílias, elas fracassam de dentro para fora, não de fora para dentro, porque é impossível uma família, um grupo, uma equipe, uma empresa unida, o que vem de fora não tem poder contra ela. Não tem poder contra ela. Está entendendo? Porque ela é forte, ela é blindada. Mas aonde ela começa a ruir? De dentro para fora. Inclusive, quem participou dos trabalhos casais, teve uns que eu disse que aquela nave espacial que explodiu na NASA foi uma fissura na sua fuselagem. Explodiu, não suportou a pressão. Por isso, quando foram investigar, tinha uma fissura lá. É igual casamentos, é igual negócio, relacionamentos, tem uma fissura. Você não conserta essa fissura, no calor, na pressão, vai explodir. Amém? Quando o Senhor falou às igrejas mencionadas em Apocalipse, ele se dirigiu ao anjo de cada igreja que representa o pastor, a liderança, entregando uma mensagem específica para cada uma delas. O que estava acontecendo naquela igreja era de responsabilidade do anjo. Então, vamos lá, eu vou começar uma leitura um pouco extensa com você, mas eu quero que você pare e preste atenção no que eu vou te dizer. Essa carta, são 7 cartas, ela poderia estar sendo escrita para você. E ela pode estar sendo escrita para você. Então você precisa se encontrar aqui. São 7 cartas que foram endereçadas a 7 igrejas. Eu preciso olhar e, como líder, eu preciso receber. Eu preciso ver o que serve para mim essa carta. Porque o livro de Apocalipse, você chama ele de Apocalipse, mas ele se chama o livro da revelação. O livro dos últimos dias. Ao invés de se preocupar com Apocalipse dizendo assim, está chegando ao fim, não, como será? De que forma será? Quais são as últimas orientações que Deus nos dá? Porque Apocalipse é só para alguns, você sabe, né? Não é para todos. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu não vou participar do Apocalipse. Tem alguém que vai aí? Sim ou não?
Então vamos lá, vamos aprender. Deixa eu ler aqui, é bastante leitura, só que eu preciso que você acompanhe. E a hora que você entender, você pode dar aquele cutucãozinho e falar assim: acho que essa carta é para você. E se você tiver muita convicção, você fala assim: agora eu tenho certeza que é para você. Tá bom? Apocalipse, ou revelação. Revelação de Jesus Cristo, revelação de quem? Que lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem, diga comigo, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Vírgula, diga comigo, porque o tempo está próximo. É assustador a gente ver o quão próximo está. O quão próximo está. É só você olhar nos últimos tempos como é que as coisas estão tomando proporções, os sinais, né? Esse incêndio incontrolável por um lado, furacões descontrolados, os maiores da história chegando, a maldade do ser humano, a corrupção, o quanto o ser humano esfriou. João, a 7 igrejas da província da Ásia, a você graça e paz da parte daquele que é, diga comigo, daquele que é, que era e que há de vir. Prestou atenção? Ele está falando, graça e paz a vocês, daquele que é, que era e há de vir. Ele está vindo. Dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu, diga comigo, ele nos ama, espera aí, libertou mesmo? Libertou mesmo, estou liberto, fim dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens. Diga comigo, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Tem uma coisa aqui importante dentro da nossa visão escatológica, no trecho que diz todo olho verá, não se refere ao arrebatamento da igreja, pois nós acreditamos que o arrebatamento da igreja como um evento silencioso entre aspas, mas a igreja já foi. A igreja está voltando com ele quando todo olho verá. A igreja já está retornando com ele. Até porque, para governar as nações, nós temos que estar voltando. E para governar que nação, então? Porque então vai ter nação para governar. Olha como é sério. Essa passagem se refere ao momento após os 7 anos, quando o Senhor descerá no Monte das Oliveiras. Eu sou o alfa e o ômega, diga comigo, o começo e o fim. Diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que há de vir. De novo, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Tem alguns pontos importantes, né? Eu, João, ele dizendo, companheiro de vocês no sofrimento. Porque a igreja, esse sofrimento que a gente sofre por problema causado por nós mesmos, isso não é sofrimento, tá? Sofrimento, que considera-se sofrimento, é o sofrimento causado por perseguição da nossa fé.
Você entendeu ou não? E está se agravando. Você sabe que está se agravando. Hoje é muito mais fácil. Me mandaram não sei quem foi que me mandou, eu abri rapidamente um post que está correndo por aí, que alguém foi interceder em frente a uma clínica de aborto, está sendo processado. Não é? Olha que coisa louca. Então, qualquer coisa daqui para frente, meu filho, daqui para frente a coisa engrossa. Porque, como disse outro dia, o teu filho não pode reunir um grupinho de colega lá e falar assim, vamos fazer uma oração? Mas pode falar asneira e baboseira, pode falar sobre todas essas questões que, como educando com... Não tem problema nenhum. Pode discutir essa aula sem problema nenhum. Não tem problema nenhum para ele. Mas se ele abrir, se ele levar uma biblinha para a escola dele, ele vai ter problema. Não é uma loucura? Sim ou não? Sim. Se você chegar e se posicionar, que é o que eu penso que tem que ser feito, meu filho não vai participar. Tem coisas que o meu filho não vai estar. Tem coisas que eu não concordo, eu não pago a escola para isso. Não é verdade? Tem coisas que nós precisamos realmente nos posicionar. Você cria o seu do jeito que você quer. Você cria igualzinho você vive. Eu crio como eu vivo. Então, cada um tem a sua liberdade, desde que você não ultrapasse. Eu, João, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o que ele está falando? Eu estou preso por causa disso. Eu não fui preso porque eu menti, roubei, enganei. Eu fui preso por conta disso, por conta do meu testemunho de Jesus, por seguir ao Senhor. Pode passar, por favor. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Diga comigo, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol. Diga comigo, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então, é mais ou menos a visão do Cristo glorificado. Por que nós precisamos ter o corpo transformado? Porque não suporta essa glória. Você suporta o sol? Se você se aproximar do sol, o que acontece? Você desaparece, você é desintegrado. Por isso que esse corpo será transformado, porque ele não suporta a presença, a glória do Senhor. Olha que coisa linda. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Ele não tem poder para suportar a glória de Deus. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Diga comigo, tenho as chaves da morte e do Hades. Quer dizer, da morte e do inferno. O inferno não tem a sua chave. O inferno não tem mais poder nenhum, porque o Senhor retirou essa chave. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então vamos lá. Então, escutou quem está ao teu lado, fala assim, presta atenção.
Diga assim, veja qual carta é para você. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, e em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Diga essa palavra, conheça as suas obras. Diga: o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ele conhece, ele sabe tudo que você tem feito. Preste atenção, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer: elimine da sua vida, Deus conhece o meu coração. Porque do coração procede todas as escolhas e saídas da vida. Do coração reflete as ações. Então, o Senhor já começa a carta dizendo: conheça as suas obras, não conheça seu coração. Sei tudo que você está fazendo. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Legal, tenho visto as suas qualidades, tenho visto teu esforço, tenho visto tua perseverança em muitas coisas. Contra você, porém, tenho isto. Leia em voz alta você aqui. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou a prática das primeiras obras. Você não é mais como você era no início. Você não me ama mais como você amava no começo. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quer dizer, o que está dizendo aqui? O primeiro amor nos leva a perder aquilo que foi confiado por Deus? Leva. A falta do primeiro amor. Quando ele diz assim, se arrependa, o que é se arrepender? Você sabe, isso aqui é muito simples, gente. Deixa eu dizer uma coisa muito clara assim, com um exemplo direto a você. Muito direto. Para quem talvez fale assim, não estou entendendo isso. É só você voltar para o seu casamento e ver se está tudo bem, está em paz, está legal, está no auge, está vivendo aquela chama do primeiro amor. Se não há aquelas cobranças, você não é mais como você era, você não me trata mais como você me tratava, você não me prioriza mais como você priorizava. Antes você me priorizava, antes você colocava em primeiro lugar, antes você gastava tempo comigo, antes eu era a coisa mais importante da sua vida. Agora não, agora tem uma série de coisas que está na frente. Ponto. É só você parar e analisar isso. E é muito fácil, nós como igreja, nós vamos nos esfriando, nos envolvendo com tantas coisas, e já não temos mais, não o tratamos mais com o primeiro amor. Prioridade absoluta. Só que tem uma advertência séria aqui. Arrependa, senão você vai perder. Eu vou tirar de você o candelabro. A sua posição vai sair. Para nós, como pastor, sabe o que está dizendo? Está dizendo assim, a sua igreja, eu vou tirá-la de você. A minha igreja é minha casa, a minha igreja é essa igreja, a sua igreja é sua casa, a sua igreja é seus negócios. Você também tem uma igreja. Você também tem uma igreja. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.
comer da árvore da vida é vida eterna, eternidade. Jesus é aquele que segura as 7 estrelas, representando os anjos ou os líderes das igrejas, e anda entre os 7 candelabros, representando as 7 igrejas. Olha, o que acontece com essa igreja? Olha o perigo que a gente vive. Você viu que tinha pontos favoráveis, né? Terminou com pontos favoráveis e iniciou com pontos favoráveis, mas o meio, o fato da perda do primeiro amor já foi o suficiente para o Senhor dizer: eu tenho contra você isso. E se você não voltar à prática das primeiras obras, em breve eu estou chegando e eu vou tirar de você o seu candelabro. Eu vou tirar de você esta unção. Eu vou tirar de você essa liderança. O primeiro amor, nós precisamos, você vê que primeiro amor, e o Senhor deixa claro o seguinte: aqui ele mostra que amor não é sentimento. Amor são atitudes, são obras. Prestou atenção? Sim ou não? Veja se essa carta, ela não poderia estar endereçada ao seu nome. Ah, o senhor não sabe o que eu estou passando. Então, querido, é isso aí. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. Porque o vencedor, ele é bombardeado de todas as formas, de todas as maneiras, mas ele vence, ele consegue se desvencilhar de cada uma delas, que vem para roubar a sua fé, que vem para roubar o seu tempo, que vem para roubar a sua comunhão, que vem para roubar a sua intimidade, que vem para apagar o fogo que há dentro de você, que vem para te encher de tantas coisas que parece que você não tem tempo para mais nada, de tão tumultuado que você está. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece para alguns de vocês? Vou falar para vocês, falo com amor, tá? Chega um momento que a igreja é um ambiente estranho para você. A igreja parece que não é seu ambiente. Tem um momento, o primeiro amor é só você entender que o primeiro amor é tudo que você queria estar na igreja. O primeiro amor, você não via a hora de estar na igreja. O melhor lugar do dia era a igreja. Mas chega aquele momento que já fica fardoso, já fica pesado. Já é uma coisa muito pesada. É igual, desculpa o que eu vou falar para você agora, tá? Que isso é muito comum. 2 horas, quase 3 horas de culto. Ah, não, pelo amor de Deus, sua fome é pouca. Você está acostumado com fast food. Isso não te nutre, isso não te alimenta. Vai chegar o dia que você está doente, porque você não tem fome. Você não tem fome de comida sólida. Toda a mensagem, ela vem para nos estruturar, para nos preparar. É por isso que quando chegam os momentos desafiadores, uns estão prontos, outros não. Uns estão preparados, outros não. Entendeu? Olha que coisa incrível. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele, a segunda igreja, que é o Espírito, que é o primeiro e o último. Diga comigo, o primeiro e o último. Não vai ter outro depois. Ele é o primeiro e ele é o último, não tem outro. Que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e sua pobreza. Diga comigo, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o quê? A segunda morte. A segunda?
Sabe do que se trata, né? Falo bastante sobre isso aí, nos últimos tempos. Olha que coisa interessante. Ele reconheceu as tribulações, a pobreza da igreja, mas destacou que apesar da sua condição material, eles eram ricos espiritualmente. Eram pobres materialmente, mas extremamente ricos. Ele mencionou que a igreja, ela enfrentava calúnias. Calúnia daqueles que se diziam judeus, mas pertencia à sinagoga de Satanás, indicando o quê? Oposição espiritual. Ela enfrentava realmente uma grande oposição espiritual. O Senhor alertou que sofrimentos, mais sofrimentos viria, dizendo que alguns seriam lançados na prisão, passariam por tribulações, mas que não temesse. Exortou a permanecerem fiéis, prometendo a coroa da vida. Essa igreja não teve uma advertência, a não ser a preparação para a tribulação. Ele não disse: eu tenho contra ti. Isso mostra uma coisa interessante aqui. Questões materiais são importantes? São importantes, mas não significa a aprovação que Deus está aprovando a sua fé. Esquece. Elas são, Deus abençoa, Deus prospera, mas não quer dizer, e nós vamos ver isso aqui. O anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Espera aí, eu sei onde você está. Aí está o trono de Satanás, meu filho. Eu sei da guerra que você enfrenta aí. Contudo, você permaneceu fiel. Não tem gente que diz assim: você não sabe onde eu vivo, o ambiente que eu estou, onde eu trabalho, você não tem nem noção do ambiente. Lá é o trono de Satanás. Tudo bem, mas está aqui, ó. Permaneceu fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade, onde Satanás habita. Quer dizer, o Senhor está falando que tinha uma cidade que era o trono de Satanás, Satanás habitava. Cristão fiel foi morto lá. Mas, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Diga comigo: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados, ou seja, a idolatria, a ídolos, e a praticar, diga comigo, a imoralidade. Você tem aí, você tolera coisas. Tem coisas que não são toleradas para nós. Não, tem coisas que nós não toleramos. Tem coisas que não tem acordo, não tem concessão. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo: ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Espera aí. Percebe que são 7 igrejas, cada uma Deus tem elogios e advertências. Elogios e seríssimas advertências. Às vezes, olha aqui para mim, por favor. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ok?
Vida plena é vida completa, vida abençoada em todos os aspectos da vida. Todos. Agora, se eu não viver realmente a palavra é a semente que faz a minha vida frutificar. Simplesmente o fato de eu estar na igreja, participar de cultos, não faz de mim um cristão nascido de novo. Não faz de mim. Você está vendo que dentro de algumas igrejas existiam pessoas fiéis, obedientes, e existiam pessoas que já se corromperam, que se perderam. E o Senhor está falando de tratamento severo com cada uma delas. Então, eu preciso saber, vida eu só tenho essa. É como eu disse aqui para você, daqui a pouco eu vou te dar a palavra-chave. Hoje está na moda a palavra-chave, eu vou te dar 5 chaves, vou te dar 7 chaves, vou te dar coisa. Só Ele tem. As chaves que abrem todas as portas, só Ele tem as chaves que abrem o reino para você, só Ele. Por isso que eu preciso tratar com seriedade. Por quê? Porque eu preciso de sabedoria para conduzir minha vida, eu preciso de sabedoria, o meu relacionamento com Deus. Primeiro amor, se eu vivo o primeiro amor para com Deus, então quer dizer que eu priorizo a Deus. Eu priorizo o Espírito de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou ter sabedoria, eu vou ter conhecimento, eu vou ter inteligência, eu vou receber conselhos do Espírito de Deus. Como é que eu vou errar? Ele é o conselheiro, Ele é o meu ajudador. Eu vou receber força quando muitos estão sucumbindo e eu estou me levantando. É igual quando acontece com a igreja. Você vê, enquanto muitos tem muitas pessoas com o espírito abatido, desfalecendo, nós estamos num espírito elevado, movendo os céus, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E quando nós nos levantamos no espírito, que é o que Deus, a Bíblia, por isso que você ouve tanto na Bíblia a palavra levante-se, porque Deus não fala com prostrado. Levante-se. Levante-se, levante-se no Espírito, levante-se na fé, levante-se para caminhar, levante-se e ande. Então, nós precisamos, cada dia que passa nós estamos mais perto. Se você está ouvindo as cartas, espera aí, será que tem gente que não está tolerando o que não deve tolerar? Será que não existe pessoas que já esfriaram faz tempo, perderam o primeiro amor e está achando que alguma coisa sem que você faça nada, o fogo do primeiro amor vai voltar? É igual o pecado, querido. Quem já se envolveu com o pecado sabe que desgraça que é esse negócio. Seja ele qual for, quem foi alcoólatra, quem foi usuário de droga, quem foi escravo da pornografia, sabe que desgraça que é isso. Para você sair desse negócio, meu Deus, só o poder do Espírito Santo para te arrancar disso. Coloca o olho na imoralidade, na pornografia para você ver. Hoje é uma das coisas que mais vicia e domina as pessoas. E qual é o problema disso? O problema disso é que tem um espírito lá, que além de te escravizar, que ele vai te escravizar, ele vai entrar na sua casa, na sua família. E ele vai entrar fazendo o quê, bispo? É só você ver onde você coloca os olhos que você já sabe. É o mesmo espírito. Eu tenho casos assim, que entrou por causa de pais assistindo e entrou para dentro o mesmo espírito, inclusive a influência, essa influência de gênero, de sexualidade, as inversões entrou por ver coisas e aquilo entrou. Ao anjo da igreja de Tiatira, a igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Diga comigo, como os olhos são como chamas de fogo.
e os pés como bronze reluzente. Chama de fogo é porque vê todas as coisas e purifica, penetra. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Estou vendo as tuas qualidades, sua fé, suas obras, sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Josabel. Diga essa palavra, você tolera. Ó, quer dizer, você está fazendo tanta coisa boa, você cresceu, você evoluiu, mas você está tolerando coisas que você não pode tolerar. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Isso aqui precisa de tradução, gente? Diga a palavra imoralidade sexual. Não precisa tradução. Não precisa interpretação. Curto, grosso e objetivo. E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, a idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Diga comigo, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o quê? E retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Eu penso que, eu disse, né? Nós precisamos parar. Opa, o que serve para mim de cada uma dessas cartas? Que ela é para nós como igreja. São as advertências, os refinamentos dos últimos dias. As instruções. Porque hoje a gente tolera muita coisa que a gente não deveria tolerar mais. Lá fora, no passado, era intolerável. E agora a gente começa a tolerar, achar normal. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês, ó que lindo, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, dizendo os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Porque tinha gente lá corrompida, tinha gente que não se envolveu. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Diga comigo, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Quer dizer, você já tem recebido, você já tem instrução, você já recebeu coisas suficientes. Não vou colocar mais com você, mas você já tem, você já sabe o que você tem que fazer. Apegue firmemente a isso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, diga comigo, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as, olha que lindo, autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Olha que coisa incrível. A mesma autoridade que eu recebi de meu pai, eu darei a vocês. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva:
Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Ponto e vírgula, lê, por favor. Nossa, gente do céu. Deus amado. Não, nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Vamos lá. 1, 2 e... Essa é uma tragédia. Por que essa é uma tragédia? São pessoas que só se contentam em ter a imagem. Não, se as pessoas acharem que eu sou, porque eu finjo que eu finjo quando está tudo bem, quando dentro de mim eu estou destruído. Eu finjo que eu estou bem, que está tudo bem, sendo que dentro de mim está um caos. Então, só imagem. Está morto, mas eu finjo que eu estou vivo. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que restava para morrer. Está falando fortaleça ou está dizendo eu fortaleço? Se você não se levantar e você buscar, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai na cozinha fazer o que você, quando você está com fome, você precisa ir fazer. Quando você está com fome, você precisa sair e buscar. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Porque muita gente recebeu muita coisa. Muitos já receberam muita coisa. E ouviu muita coisa. Para de ser ouvinte esquecido. Somente quando Deus fala com você de forma muito impactante, registre isso. Anote isso. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Tem gente que está com você que vai andar comigo. Vestidos de branco, pois são dignos. Diga comigo. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tenha fama, querido. Não viva de imagem. Não tenha, porque essa é uma tragédia, porque não adianta nenhum de nós fingirmos que nós estamos vivos uns para os outros, quando Deus está olhando para nós e vendo um cadáver. Estamos mortos, defuntos espirituais. Aqui ele apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, enfatizando a autoridade e o pleno controle sobre as igrejas. E além de destacar a presença do Espírito Santo em sua plenitude. Era um povo que se contentava com a fama, imagem. Essa declaração é uma advertência muito séria a essa questão da aparência de vitalidade espiritual que não corresponde à realidade. Parece ter muita vitalidade espiritual, mas não corresponde à verdade.
Se tem uma coisa que Deus trabalha conosco, gente, você lembra com quem é o tipo de pessoa que Jesus teve menos paciência? Ele tratou uma turma como hipócrita. E a mesma turma que ele tratou como hipócrita, ele falou coisas pesadíssimas. Porque o hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. O hipócrita, ele finge, ele se contenta com a aparência. Tanto que o Senhor disse assim para esses hipócritas: vocês são como sepulcros. Por fora, é só a gente ir ali no cemitério, vai num dos cemitérios, de vez em quando você olha lá e você fala assim para algum daqueles túmulos: uau! Por fora é mármore puro, dos mais caros, mas o que tem lá dentro? Só imundície. Está entendendo? Nós não podemos ser esses. A promessa de que o vencedor será vestido de vestes brancas e que nunca terá o seu nome riscado do livro da vida, o nome do vencedor será honrado, confessado diante do Pai e dos anjos, indicando uma aceitação e reconhecimento eterno. Isso é incrível. Qual carta serve para você? Tem gente que está falando assim: termina logo, bispo. Estou aguentando, mas o coração parece que vai sair pela boca, bispo. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Diga comigo: que tem a chave de Davi. Diga comigo: o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Tem um salmo que você sabe, diz onde a gente pode se esconder do Senhor, né? Você pode descer as profundezas dos rios, dos lagos, dos mares, e Ele está lá. Você pode subir aos céus e Ele está lá. Não existe lugar no universo para se esconder da presença do Senhor. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa incrível. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeu e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, diga comigo: visto que você guardou a minha palavra, do quê? Diga assim: a exortação é necessário. Fica querendo ouvir sua palavra para levantar o teu ego, mexer com a tua fé. Eu disse outro dia, a maior tragédia na vida de um homem é ele ter sucesso no que ele não pode ter. Se ele estiver na direção errada, ele tiver sucesso naquilo que ele não pode ter, vai ser uma desgraça na vida dele. Palavra de exortação, a perseverança: eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Diga comigo: venham em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha que lindo, essa igreja foi elogiada do começo ao fim. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas havia guardado a palavra e não negou o nome. Com todas as batalhas, lutas, ela se manteve. Há uma promessa, sabe o que nós lemos aqui? Há uma promessa de proteção a essa igreja na hora da prova que virá sobre o mundo inteiro, quer dizer, o período da tribulação, não vai passar por ela. Tem gente que acredita que vai passar pelo período da tribulação. Essa é uma das referências que nos faz crer que nós não vamos passar por ela. Está entendendo? Amém? Eu vou guardar, vai vir sobre o mundo inteiro, mas eu vou te guardar dela. Mantenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Isso mostra a importância de perseverança na fé, na obediência, até o fim. O vencedor será feito coluna no templo de Deus e não sairá de lá. Me dá a outra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas palavras do Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o soberano da criação de Deus. Diga comigo, conheça as suas obras. Sei que você não é o quê? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da onde? O morno causa mal-estar, indigestão em Deus. Quantas vezes você já passou mal? Quantas vezes você já vomitou por conta de colocar algo que não te fez bem para dentro? O morno, ele causa isso em Deus. O morno, aqui que está o problema, ó. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diga comigo. Mas sabe qual é o problema? Eis que estou à porta e bato. O Senhor não estava nem lá dentro, ele estava fora. Achava que ele estava dentro, mas ele estava fora. Ele estava tentando entrar. Mas a porta só pode ser aberta para o lado de dentro. Você só pode abrir para o lado de dentro, seu coração. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci. Eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? Se coloque em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, liderança é tudo. Aqui nós vimos a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, nem fria, nem quente. Essa condição de mornidão é indesejável e representa a falta de compromisso com Deus. O morno não tem compromisso com Deus.
o morno sem compromisso. O povo de Laodiceia acreditava ser ricos, prósperos, que não precisava de nada, mas estavam, na verdade, na condição de miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus espirituais. Isso mostra a autoimagem distorcida da igreja, que se baseia em bens materiais e sucesso, ignorando suas reais necessidades espirituais. Aí vem Jesus e diz: eu oriento vocês, exorta a comprar dele ouro refinado no fogo, simbolizando a verdadeira riqueza espiritual. Vestes brancas, simbolizando pureza, justiça para cobrir a sua nudez. E colírio para ungir os olhos, simbolizando visão espiritual. A gente precisa parar com muita lucidez e refletir. Que condição eu estou? É aquela coisa linda, né? Deus tem planos tão grandes conosco, projetos tão grandes. Ele vem para Esmirna e diz: conheça as suas obras, as suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Você é rico. Eu conheço as injustiças que você tem passado, mas não tenha medo. Inclusive o que você está prestes a sofrer, não tenha medo, porque o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ele vem para a igreja de Pérgamo e diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. No entanto, tenho contra você, você tem aí pessoas, quer dizer, você tolera pessoas, você tem com você pessoas envolvidas com a imoralidade sexual, envolvidas com a idolatria, apegadas a ensinos e práticas que são abomináveis. Aí ele diz: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós temos a igreja de Tiatira. Conheça as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Sei que está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenha contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com ensinos que induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados. Significa que nós não compactuamos e nem toleramos coisas. Cada igreja ele fez uma advertência. Cada igreja. Sardes, ele disse: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Portanto, lembre-se do que você ouviu, recebeu e ouviu. Não viva de fama, não viva de aparência. Isso não vai dar certo. Nós não podemos parecer, nós temos que ser. A coisa mais importante, às vezes a gente está tão preocupado com vender uma imagem que a gente convença as pessoas. O que adianta a gente convencer as pessoas? E aquele que nós dependemos de tudo, a vida, o ar que nós respiramos, a saúde que nós temos.
a nossa eternidade, a nossa salvação, nosso nome escrito no livro da vida, tudo depende dele. Dele. Não tem a fama de estar vivo, mas está morto. Filadélfia, conheça as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta. Ah, que coisa linda. Ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Essa igreja, com todos os desafios, ela guardou. Ela se manteve íntegra, fiel, em meio a tantas adversidades. Laodiceia, conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você amor não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e se torne rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor. Ao término de cada leitura, tem a palavra do vencedor. Cada uma dessas cartas tem pontos que servem para cada um de nós. Observe que essas cartas são enviadas como um ato de amor. Tanto que você ouviu, eu corrijo e disciplino a quem eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes. É por nos amar que o Senhor nos envia uma mensagem como essa. Eu comecei essa reunião dizendo que liderança é tudo. Uma nação fracassa por causa de uma liderança. Uma empresa fracassa por conta de uma liderança. Uma família fracassa por conta de uma liderança. Pais fracassam por conta da falta de liderança. Pessoas fracassam por falta da autoliderança. Liderança é tudo. Tanto que as cartas foram enviadas às lideranças. Você é líder. Você é líder. Se a sua família fracassar, é porque você fracassou na liderança. Se o seu negócio fracassar, é porque você fracassou na sua liderança. Se a sua vida espiritual fracassar, você fracassou na sua autoliderança. E Deus não te chamou para fracassar. Deus não te chamou para fracassar. Deus te chamou para ser um líder que influencia, que contagia, que lidera assim, segundo os princípios e valores do reino. Deus está te chamando para algo maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você possa imaginar.
Está na hora de levantar. Não se contente ter fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. Não se contente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, isso não é o suficiente. Até porque a hora da provação que o mundo está perto de passar, nada disso vai adiantar. Tudo que você tiver não vai resolver. Nada. Deus quer te dar um novo nome. Deus quer colocar os 7 espíritos dele em você. Deus quer levantar sua família como uma família forte. Deus quer levantar seus negócios, sua empresa, como uma empresa forte, uma empresa poderosa. Deus está levantando lideranças para ser lideranças fortes, poderosas. Todo problema é um problema de liderança. Não se iluda. Nós precisamos ser lideranças responsáveis, que trabalhe o que precisa ser trabalhado, que fale o que precisa ser falado, que trate o que precisa ser tratado. Nós precisamos ser lideranças dirigidas pelo Espírito de Deus, lideranças ungidas, cheias do Espírito. Está na hora de se levantar. Essa palavra vem como uma bênção para nós. Deus quer que nós nos levantemos com força, com unção. Está na hora de dar passos de fé. Deus está cobrando de muitos. Muitos perderam o primeiro amor. Bispo, o senhor não sabe o que aconteceu. Deus não citou nada aqui como exemplo que tivéssemos justificativas para termos perdido o primeiro amor. A gente perde o primeiro amor quando a gente não prioriza, quando nós não temos compromisso, quando ele não é uma prioridade. Levante-se. Deus está te chamando para um ajuste. Deus está te chamando para corrigir a rota. Teve líderes poderosos na Bíblia que perderam, se desviaram, mas correram e ajustaram o foco, ajustaram a rota. Está na hora de você priorizar. Primeiramente, voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, priorizar a Deus, assumir um compromisso com Deus. Está na hora de você assumir a liderança da sua casa, da sua família. Liderar e influenciar. Liderar é contagiar. Liderar é mostrar como se faz. Liderar é arrastar pelo exemplo. Isso é liderar. É autoridade com responsabilidade. Às vezes muitos querem autoridade, mas não querem a responsabilidade. E Deus está chamando para isso. Deus quer levantar lideranças fortes. Se isso não for trabalhado, sabe o que acontece? Tudo que você liderar não vai para frente. Tudo que você liderar, por não haver uma liderança forte, pode ruir. Levante-se. Qual carta é para você? Fala com Deus aí e diga: Senhor, eu sei. Tem pontos positivos, tem muitos pontos positivos. Inclusive o Senhor está dizendo, tem gente que está fazendo mais agora do que fez antes, mas fazei esta sem omitir aquelas. Fazei esta sem omitir aquelas.
Quando ele diz, se isso não acontecer, eu vou tirar o seu candelabro, quer dizer, eu vou tirar a tua liderança. Eu vou tirar a sua liderança. Não, diga a Deus, não, Senhor, eis-me aqui. Eu estou me levantando. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. Eu quero ser esse líder forte, esse líder que influencia, esse líder que fala. E eu não estou falando simplesmente com os homens, eu estou falando com as mulheres. O Espírito Santo fala com todos nós, ajustando, alinhando. Não se contente em ter uma imagem, ter uma fama. Ah, tá tudo bem. Não, eu estou bem com Deus. Não, eu estou bem na fé, eu estou bem. Quando na verdade você sabe que não. Compre ouro refinado no fogo. É o Espírito Santo que vai colocar isso dentro de você. Compre roupas brancas. Não aceite andar com roupas sujas, encardidas. Deus quer que você se vista de roupas brancas. Roupas brancas é para cobrir a nossa nudez. Compre colírio para ungir os olhos. E diga, unge os meus olhos para que eu possa enxergar, Senhor. Unge os meus olhos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você ama mais o Senhor agora do que jamais amou? Como estão suas obras? Como está teu coração? Como está? Levante-se. Levante-se. Levante-se na fé, levante-se no Espírito. Levante-se na unção. Ore e diga ao Espírito Santo, me ajuda a corrigir a rota, Espírito Santo. Me ajuda a corrigir a rota, Espírito Santo. Me ajuda a alinhar novamente, Espírito Santo. Me ajuda. Aleluia. Essa é uma oração que só você pode fazer. Eu não quero errar, eu não quero fracassar tendo tudo para vencer. Eu não quero fracassar tendo tudo para viver o melhor tempo na minha vida. Eu não quero fracassar tendo tudo, meu Deus, para construir algo grande com o Senhor. Eu não quero e não vou. Aleluia. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero não. Como eu preciso estar aqui. Não abra os seus olhos. Deixa eu falar uma coisa a você. Tome uma decisão. Quando você só se preocupa com a imagem, você não vai poder sustentar essa imagem. A gente não tem estrutura para sustentar uma imagem. A imagem errada vai ruir. Ela desmorona. Não tem sustentação. Então nós não podemos nos contentar em fingir que nós somos. Fingir que eu tenho fé, fingir que eu tenho comunhão, fingir que eu sou espiritual, fingir que o Espírito Santo está em mim, quando na verdade o Senhor está olhando dizendo, olha, você tem fama que está vivo, mas você está morto. Olha, você não é quente e você não é frio, você é um morno. Você é um morno. Você não tem ido
Você está aí estagnado. Você não cresceu na comunhão, você não cresceu na unção, você não cresceu em intimidade comigo, você não cresceu em obras. Outros, talvez o Senhor está falando assim: olha, você até cresceu, você está fazendo mais coisas agora, mas você está tolerando coisas que você não deve tolerar. Seja sincero com você e seja verdadeiro com você. Você está ouvindo uma palavra que é uma oportunidade talvez única. Você sabe que existem muitas pessoas que aquele culto foi o último culto que ela ouviu, né? Você sabe que tem pessoas que foi a última advertência que ele ouviu do Senhor. A partir dali, aquele era o momento, era o ato de amor do Senhor por ela. O Senhor dando a oportunidade de ajuste, conserto, acerto, posicionamento, decisões. Mas a partir dali muitas coisas mudaram. Ou tudo mudou. Então, a primeira coisa a você falar é falar a verdade. Dizer: Espírito Santo, me socorre. Porque a verdade é que eu sou esse, que eu finjo que eu estou vivo, mas eu estou morto. Espírito Santo, me socorre. Porque a verdade é que eu sou um morno e faz tempo. Ou se não, Espírito Santo, me socorre porque eu estou frio. Eu estou frio e faz muito tempo que eu estou frio. Me ajuda. Porque eu quero me levantar. Eu quero me erguer. Eu quero cumprir com o propósito que Deus tem comigo, que Ele me chamou. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Se liderança é tudo, eu não vou fracassar na minha autoliderança, na liderança da minha casa, na liderança da minha família, na liderança da minha empresa. Eu não vou fracassar na liderança que o Senhor me colocou. Eu não vou fracassar. Faz essa oração. Faz essa oração de todo o teu coração. Deus quer te levantar. Deus quer te levar para um nível superior. Vai. Ah, eu sou orgulhoso, Espírito Santo. Eu sou orgulhoso demais. Meu orgulho me mata. Meu orgulho tem me consumido. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Se levante. Esse é o amor do Senhor falando com você nessa manhã. Esse é o amor do Senhor falando com você nessa santa ceia. Esse é o amor do Senhor te chamando para essa liderança poderosa que Ele quer. Ele está te chamando, Ele quer te levantar para algo poderoso. Aleluia. Diga. Vou ouvir a tua voz. Diga. Eu não vou desistir. São 60 dias, menos de 60 dias para a gente virar o ano. 60 dias para você começar um novo tempo. Mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Ouça, diga a Deus isso. Não vou desistir. Não, eu não vou desistir não, Senhor. Vou me encher de sonhos e um novo espírito. Nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Eu vou possuir. Nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Nós nos colocamos no teu altar, Senhor. Ajude-nos a ajustar o que precisa ser ajustado, a consertar o que precisa ser consertado. Não, Senhor. Nós não vamos ser essa igreja que permanece só nos contentando de estar em aparência, imagem. Nós não vamos ser o morno. Não, Senhor. E o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram
Levanta. Levanta, Senhor. Levanta uma igreja forte. Levanta uma igreja poderosa. Um povo que se lidera. Um povo que lidera. Um povo que influencia. Um povo que contagia. Aleluia. Eu vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Não vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar. Aleluia. Ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Se levante. Deixa o Espírito Santo te levantar com toda a força, com todo o poder. Vou me encher de sonhos. E um novo espírito. E um novo espírito eu vou possuir. E o que está